Boa tarde. Estamos começando a nossa 87ª Quinta Técnica. Sejam bem-vindos. Hoje é dia 8 de março de 2011. Vamos começar fazendo análise dos mercados. Quero lembrar desde já que semana que vem começamos a Quinta Técnica às 5h15. Já que os mercados passam a fechar às 5 horas. Nós sempre começamos 15 minutos após o fechamento, como vocês sabem. Parabéns às mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. Sabemos que temos várias investidoras que nos seguem. Saúde a vocês. Mercado bastante indefinido, eu diria, para o curto prazo. Vamos lá. Olhar os gráficos, que sempre é melhor, não é? Só um minutinho, ajustar meu... terminal. Muito bem. Começamos com o Bovespa. Então esse é o gráfico do Bovespa. Quero matar a saudade do gráfico que nós sempre mostrávamos aqui, que era o gráfico do Bovespa indexado em dólar. E estou também curioso para ver com que cara ele está. Nós tínhamos essa reta que era traçada a partir do fundo anterior ao ciclo do presidente Lula. Ela havia sido rompida, o mercado voltou a trabalhar acima dela. E essa é a situação em dólar. A situação em dólar está, eu diria, um pouco mais definida do que a situação do mercado nominal. O mercado nominal é aquele em que a gente não indexa os valores. São os valores assim como eles aconteceram no pregão. Esse aqui não, esse aqui os valores estão indexados em dólar. Então a gente, eu pelo menos a minha leitura do que aconteceu na semana passada, nesses últimos 7 dias, é o de um processo de reversão desse processo todo aqui. Esse processo de reversão pede pelo menos uma correção Fibonacci. E isso implicaria nos preços caírem a partir do fechamento de hoje, pelo menos mais. Um momentinho, teve um pequenininho problema aqui. Opções. Ok. Isso implicaria nos preços caírem mais, pelo menos uns 7% a partir do fechamento de hoje. Bem, ontem e hoje o mercado teve uma reação bastante violenta, né? Eu estou voltando agora para o gráfico do Bovespa indexado não indexado, Bovespa nominal. Um gráfico que um gráfico que a gente traz desde
1994, por alguma razão foi mudada aqui a gente vê o ciclo do presidente Lula e a gente, eu sei que essa reta eu acho que pode ser eventualmente trazida para cá. Eu acho que tem mais a ver. Essa reta precisa corrigir no desktop. Essa reta está vindo desde 1995, né? Um grande ciclo de alta que a gente consegue visualizar no Bovespa, olhando no gráfico não indexado. Muito bem. Tá. Então, de novo, o que eu entendo que nós observamos nessa última semana foi que o mercado, depois de ter cumprido o seu objetivo, ele rompeu a resistência desse nível que ele testava 66 mil. Na sexta-feira, né? Na quinta-feira última, ele estava mostrando que ia romper. Na sexta ele rompeu, indiscutivelmente, com fechamento nas máximas do dia. Está aqui. E aí tomou uma reversão. Eu acho que o evento técnico mais importante que nós temos a considerar é essa reversão que nos traz aquilo que eu alertava na quinta-feira, que poderia acontecer, que seria esse que eu acho que aconteceu, o bull trap, que é essa situação, que é a situação que eu considero a mais importante indicação técnica, que é a situação em que a gente tem um nível de resistência rompido, um nível importante de resistência, como esse dos 66 mil, por exemplo, rompido, e o mercado, ao invés de se aproveitar da situação de ter aniquilado todas as ordens de venda que estavam abaixo dessa resistência e tocado ordens de stop, em vez de quer dizer, ele não se aproveita disso porque, ou seja, na hora que ele está com a faca e o queijo na mão, ele não desenvolve. E isso acontece, minha gente, quando existe alguma coisa errada com a alta, ou subiu muito, ou então está subindo por conta de fatores fundamentais que são pífios, embora pareçam muito grandes, ou porque eventualmente está para acontecer alguma coisa, está para sair algum fator fundamental baixista que nós simples mortais não sabemos, mas que os capitais, os grandes capitais e o capital, também chamado de capital esperto, sabe. Mas de qualquer maneira, eu considero a mais importante indicação técnica ao rompimento, falso rompimento, né? Que o americano chama de, quando rompe-se uma resistência e o mercado volta, ele chama de bull trap, e quando rompe-se um suporte e o mercado volta, ele chama de bear trap. Armadilha para comprados, no caso de romper a resistência e voltar, armadilha para vendidos, no caso de romper suporte e voltar. Então, eu acho que, embora a gente tenha tido uma reação bastante violenta ontem, olhando o Bovespa, a gente vê que isso que aconteceu ontem foi praticamente, mas não exatamente um penetrante, né? Uma formação de penetrante, que é essa que a gente tem um movimento definido, e depois o candle do dia seguinte, ele penetra a metade do corpo real anterior. Quase que nós tivemos isso, mas ele não chegou a penetrar a metade, ele chegou até próximo da metade deste corpo real, né? E hoje o mercado foi até, ele foi um pouco acima, mas voltou, não fechou na máxima do dia, está bem longe, deixou uma sombra aqui bastante significativa e encostou nessa antiga retinha de suporte, né? É uma reta que não é assim muito considerável, mas ela tem 3 pontos, 1, 2 e 3 pontos.
Então, eu acho que eu ainda fico com o evento técnico importante, que eu considero muitíssimo importante, que é o fato do mercado ter rompido os 66 mil pontos e ter entrado para baixo. Bom, está certo que ele está acima dos 66 mil pontos, mas eu estou entendendo isso que está acontecendo agora como sendo apenas um pullback. Então, o mercado rompe essa retinha, faz um pullback e aí, eventualmente, agora vai voltar a cair. Então, eu estou com viés de baixa no curto prazo, indefinido para baixa no curto prazo, viés indefinido no médio prazo e, como sempre, nós temos o viés de baixa para o longo prazo. Muito bem, vamos ver o que corrobora com essa análise e o que não corrobora com essa análise. Vamos, em primeiro lugar, falar do índice futuro. Está aqui o gráfico do índice futuro. Eu hoje, pela primeira vez, estou vendo os posts aí do Cover It Light. Quem sabe eu vou, já eu vou estar aí junto com o Júnior, que está na linha hoje. Boa noite, Júnior. Juninho, boa noite. Boa noite. Você tá no microfone ligado já? Bom, o Juninho está ligando o microfone. E estamos aqui com o índice futuro. Vimos que o índice futuro... Oi, Fausto, desculpa. Oi. Eu entrei agora na... Eu disse que você ia dar boa noite. Então, o Juninho já deu boa noite. Boa noite a todos os participantes. Eu já informei que hoje a gente encerra às 19h30, tá, Fausto? Ok. Temos uma hora ainda. Bastante tempo. Para muitas perguntas. Bom, então eu mostrava a vocês que o índice chegou numa zona muitíssimo importante de resistência. Eu quero voltar a mostrar isso, porque eu acho muito importante a gente contextualizar o nível que nós estamos agora. Então vejam esse topo aqui de 2001 no índice futuro. Esse topo, depois dele o mercado caiu 64,6%. Depois nós tivemos outros topos aqui, meio de acumulação. Depois tivemos esse fundo, isso tudo é quase que milimetricamente, né? Em 2007 tivemos um fundo após o qual ele subiu rapidamente 44%. Aí temos um outro topo aqui, meio dessa acumulação. Um fundo também quase que milimetricamente aqui em 2010, após o qual em alguns meses ele subiu 20%. E temos também um topo aqui em 2011. Tá? Então eu estou considerando esse nível como bastante importante. Embora esse nível esteja um pouco aquém dessa reta. Ele está um pouco aquém dessa reta, mas eu posso dar uma, abre aspas, cozinhada nessa reta e posso trazer ela mais para cá, eventualmente. E farei isso, se isso se provar um topo. Nós vamos simplesmente desprezar alguns topos aqui e vamos passar ela próxima desse último topo e próxima desse que seria então o mais recente topo, né? E eventualmente nós podemos também desprezar o topo lá e simplesmente desenhar nossa reta aqui assim, né? Ou de repente até aqui assim, a gente despreza esse pedacinho. Então nós não estamos longe do que eu entendo vai ser a reta definitiva de resistência, que nós vamos aí sim considerá-la mais seriamente, né, para efeito de eventual rompimento dessa reta. Então nós estamos próximos da reta e esse é um nível importante de resistência. Então isso significa que tudo que acontecer por volta desse nível é muito importante. Muito mais importante do que alguma coisa acontecendo dentro de uma simples acumulação, né? Então aqui nós tivemos de novo, e também nós tivemos de novo o bull trap, que aqui fica bem evidenciado, né? Deixa eu até traçar uma reta vermelha aqui para... Bom, tá, já está traçada aqui a reta, que é esse nível importante, né? O nível foi
esse nível foi rompido e desrompido. Opa, isso é sério, né? Logicamente houveram aí os fatores fundamentais correspondentes, né? O fator fundamental que fez essa movimentação, muito provavelmente aqui no Brasil, vai ser descrito aí no futuro como tendo sido a baixa de 0,75 da taxa de juros. Mas enfim, a nós cabe tentar interpretar o jogo de forças de compra e forças de venda. E eu, então, vejo da mesma maneira um bull trap aqui, e agora o mercado voltando ao que eu acho que é apenas um pullback, até porque o índice futuro está um pouco mais claramente dizendo, olha, não é bem assim, o mercado não está com essa bola toda, porque abriu lá em cima e fechou mais próximo da mínima do que da máxima, né? É um candle negro. Então, vamos ver, será que isso não foi talvez apenas para fechar esse gap aqui? É o que eu estou achando agora. Se o topo de sexta-feira passada, eventualmente o topo de sexta-feira passada, que foi aí por volta de 68.600, 68.500, 68.600, no índice futuro, for rompido, e bem rompido, aí a gente não vale mais essa análise de curto prazo e o mercado continua nessa tendência de alta. Nós vamos pegar essa reta e fazer isso aqui e vamos continuar acompanhando essa tendência. Acreditamos que o mercado aí teria condições de subir até 72 mil pelo menos. Mas, por hora, não é o que a gente acha que deve acontecer aí no curto prazo. Muito bem, vamos dar uma espiada no Dow Jones e no S&P. Analogamente, né, aqui no índice Bovespa à vista, que eu mostro agora, se também, de novo, quinta, quarta, terça, segunda, sexta, na verdade o índice Bovespa à vista seria o topo de final de fevereiro, aqui o topo de 29 de fevereiro. Se esse topo, que foi 1.378, for rompido, aí sim o mercado retoma a alta. Mas vamos ficar de olho para, de novo, a possibilidade de algum tipo de reversão aqui, né? Se nós tivermos algo desse tipo, aí isso tudo reforça essa nossa análise de que daí estaria se formando uma bandeira de baixa e isso deve dar continuidade. Então, tá de novo valendo essa nossa ideia de que curto prazo é para baixo. Muito bem, vamos ver o que o S&P está nos mostrando. O S&P, que é o cara que manda no mundo, né, na minha interpretação. Isso aqui é a alta pós-queda do subprime, a partir de 2009, o mercado sobe, rompe-se esse nível, o mercado volta, está testando o topo histórico dele pós-subprime. Nessa situação. Agora nós vamos ver só essa última alta. Os preços bateram nessa reta suporte, confirmaram essa reta suporte, deixaram mais um ponto aí, portanto tornaram essa reta ainda mais confiável, né? Ela passa a ter 1, 2, 3, 4 pontos agora. E tiveram essa reação. Indefinido, né? Nós não tivemos aqui um bull trap, nem tivemos uma formação de reversão aí muito clara, para dizer, não, isso tem cara de topo. O mercado está meio que andando de lado, andou de lado praticamente aí durante fevereiro todo. A única coisa a favor que nós temos da nossa análise de que no curto prazo os mercados devem cair, é que o S&P encontra-se nesse topo histórico. Chegou lá, pôs a cara a primeira vez, tomou uma patada do urso e agora está se aventurando de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Se esse nível for rompido, eu acho que nós vamos ter uma alta substancial. Eu não acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que o que vai acontecer é que 1.340 vai ser rompido. 1.340 sendo rompido eventualmente nessa semana, vai projetar, quer dizer, vai estar dando uma indicação importante de baixa, que esse é um suporte importante,
e projetaria uma queda, se isso acontecer, a partir de hoje nós estaríamos vendo aí uma queda de em torno de 5% no S&P. Dow Jones, essa é a figura do Dow Jones. Esse é o Dow Jones indexado no CPI. Nós trazemos ele desde 1913. Temos que indexar. Entendemos que temos que indexar. Isso é 1929. Isso aqui é uma grande queda que deu-se a partir de 1966. Isso é onde nós estamos hoje, né? Isso aqui é subprime. Esse topo é topo da bolha do Nasdaq. Por aqui nós tivemos o 11 de setembro. Isso aqui é a queda do subprime. Esse aqui é a alta posterior à queda do subprime. Eu vou dar um zoom nesse período aqui. E aí nós agora passamos a ter já uma visão um pouco mais clara em termos de indicações de análise técnica. Temos um nível importante aqui que é o topo histórico. Vejam, é esse topo aqui. Topo histórico posterior ao subprime, né? Então, 2, quase 3 anos aqui de tendência de alta, e o mercado chega no topo histórico, passa o topo histórico e ops, puf, toma uma patada do urso. E hoje fecha deixando um rabicó para cima lá, quer dizer, ele não, e também nós não tivemos nenhuma formação de reversão aqui, isso não foi reversão, né? Então eu tenho a impressão que isso está muito mais para uma bandeira de baixa do que para uma reversão desse processo de baixa. Então eu acho que nós provavelmente vamos ter alguma coisa desse tipo aqui e tibum para baixo. Essa é a minha leitura, não está assim estupidamente claro, mas isso é o que eu acho que nós vamos ter aí acontecendo nessa próxima semana. Se acontecer isso, minha gente, temos que lembrar que o mercado subiu muito, muito rápido. Uma eventual correção de um mercado que subiu muito, muito rápido é um negócio muito violento. Se nós estamos certos com relação ao longo prazo, isso pode ser uma boa hora para se colocar posições de venda. Eventualmente nós vamos estar visualizando essas posições de venda próximas do topo principal. Então eu acho que vão existir, se nós estamos certos, se o curto prazo é para baixo, médio prazo para baixo, longo prazo para baixo, eu acho que o mercado pode estar nos dando uma grande oportunidade de colocar operações de venda. Operações de compra, por outro lado, eu tenho muito receio, porque o mercado subiu muito, muito rápido. Lógico que existem análises pontuais de várias ações, nós vamos estar vendo várias delas já, em seguida, que eventualmente vão estar dando indicações de compra. Como existem ações que estão dando indicações de venda. Por exemplo, Petrobras eu acho que está amadurecendo uma bandeira de baixa. E hoje deu um sinal claro, mercado em alta e Petrobras, Vale do Rio Doce também, né? Nós tivemos um grande gap, esse gap não está nem sendo ameaçado de ser preenchido, com o mercado subindo, imagina se o mercado começa a cair. Vale e Petro, eu acho que vão desmontar. Então, é isso, acho que a gente tem que ficar de olho aí muito mais para posições de venda do que para posições de compra. E, logicamente, as pessoas que têm carteiras de ações e estão mais na linha do comprar e segurar, eu acho que tem agora agora seria uma hora para uma reflexão sobre os riscos envolvidos nessa posição contra a possibilidade de lucro, né? Eu acho que a possibilidade de lucro é muito pequena, a relação possibilidade de lucro, possibilidade de prejuízo está muito desfavorável para quem tem ações no mercado sem ordens de stop. Quem tem ações sem ordens de stop, e lembrando que o mercado não, lembrando que não sai no jornal que o mercado vai começar a cair, né?
tem que saber, quem tem ações sem stop, tem que saber que se o mercado cair 5, 6, 7% em uma semana, você nunca mais liquida a sua carteira de ações. Porque você vai esperar que já caiu 5%, mas de repente ele sobe 3% em um dia e você se enche de energia com isso e fala agora vai, mas depois ele cai um pouco mais devagarzinho aí, mas depois ele sobe de novo e o processo de queda que vai sendo como uma escadinha, né, que ele vai andando para baixo, mas ele vai tendo as altas dele. Essas altas enchem as pessoas que têm ações de esperança, de energia, que elas vão tendo minadas depois, porque o mercado continua a cair. E o que acontece, o que costuma acontecer, é que essas pessoas não saem mais das suas posições e vão com o mercado até onde ele for. O mercado, em função do que está acontecendo no mundo, em função, muito mais importante para mim, em função do que aconteceu até agora, da alta que aconteceu até agora, do ciclo de alta que aconteceu até agora. Em função disso, o mercado tem possibilidade de cair muito e eventualmente ficar lá embaixo. Ainda que o Brasil é essa maravilha que só cresce, que embora todas as adversidades aí que nos são impostas em função de, enfim, maus tratos e etc e tal, o Brasil é um país maravilhoso que cresce, sempre vai crescer. Eu acho que nós vamos estar para sempre sendo destacados no cenário mundial. Eu sou um otimista mor com o Brasil, mas sei que nós somos parte de um planeta e o planeta está doente financeiramente, economicamente talvez não, mas financeiramente o planeta está doente e nós fazemos parte disso e nós não vamos escapar do que eu acho que vem por aí, né? E já tive a oportunidade de falar muitas vezes para vocês. Muito bem, isso posto, vamos às perguntas então. Juninho, você quer que eu veja aqui as perguntas? Você vai me mandar? Hein, Júnior? Oi. Então, eu já separei todas as perguntas aqui. A primeira que tem a ver com macro, o Sérgio pede Risco Brasil. Ok. Risco Brasil. Tá. Eu tô vendo aqui que tinha um comentário do Eduardo do Brooklyn aqui pedindo dólar. Isso aqui você vai deixar para depois, é isso? Seria a próxima, Fausto. Tá. Ok. Deixa eu abrir a porta aqui para me comunicar melhor com o Júnior. Que eu estava fazendo um monitoramento, eu estou com um pouquinho de delay, por isso que às vezes eu demoro para responder. Claro, sim. Bem, eu estou aqui visualizando essa sombra aqui que o Dow Jones nos deixou, né? Eu fiquei curioso agora, vou ver como é que está o índice, o S&P futuro. O S&P está nessa acumulação aqui, essa grande acumulação, né? Nada de muito conclusivo. E a sombra que ele deixa também não é assim das maiores, né? Mas vamos lá. Risco Brasil. Indicadores mundiais. Só um minutinho que eu preciso dar um ajuste aqui. Agora sim. E Risco BR. Uau! Eu estou tentando achar aqui quem foi que perguntou. Quem que perguntou, Júnior? Sérgio, eu não estou vendo aqui no chat, mas tudo bem. Você tem outros chats aí que você está recebendo, né? Bem, Sérgio, muito bem notado. Eu acho que a gente está tendo uma indicação muito importante aí do Risco Brasil hoje. Nós tivemos essa acumulação que tem cara de uma formação de topo, né? Essa formação foi rompida
houve um rompimento indiscutível disso, conclusivo, fechamento na mínima do dia. Acho que o risco Brasil está caindo para 150 pontos, basis points. Eventualmente nós temos essa reta de resistência, não muito confiável ainda, mas talvez possa sim ser uma base para a gente monitorar esse processo de baixa, né? Será que nós temos algum suporte aqui? Sim, temos suporte a 160, suporte importante a 160. Que é para onde eu acho que nós estamos indo, e vamos dar pelo menos uma parada aí. 170 também vamos ter algum suporte. É isso aí. E agora dólar? Exatamente, dólar do Eduardo Brooklyn. Eduardo, vamos lá, Eduardo. DOL J12. Muito bem, está aqui o gráfico. Essa é o ciclo de baixa do dólar, iniciado a partir da entrada do presidente Lula. Isso aqui é alta, foi atribuído ao medo do presidente Lula tomar posse. Esse processo de baixa toda. Esse aqui é a alta função do subprime. E onde nós estamos hoje. Eu, olhando esse gráfico, bom, primeiro nós temos uma reta aqui que é muito interessante e que vem lá de cima. É uma baita reta de resistência, né? 10 anos de reta de resistência. Depois nós tivemos o rompimento desse nível, que é importante, que agora passou a ser um nível de suporte. Mas vejam a importância desse nível aqui. 1,750, 1,75. Tivemos um topo aqui em junho de 2011, outro topo em agosto de 2011, um fundo em outubro, aí milimétrico, né, em outubro de 2011, um fundinho aqui também em fevereiro desse ano. Os preços romperam esse nível e desromperam esse nível. Fizeram um bear trap aqui. Rompimento e desrompimento desse nível. Agora, hoje os preços fecharam com um candle que denota possibilidade dos preços caírem um pouco mais. Eu acho que nós vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer aqui e analisar algum tipo de acumulação que eu acredito deverá acontecer por volta desse nível aqui. Se nós tivermos algo que comece a ter características de bandeira de alta, aí nós vamos estar projetando isso para cá, né? Por outro lado, para essa reta que seria 1,880. Por outro lado, se os preços adentrarem esse suporte agora que está a 1,75, se eles vierem abaixo do 1,75, aí eles vão testar 1,700 de novo. Isso é o que eu acho que é o que dá para a gente falar. A gente fica com essa reta de resistência. Eu acho que essa reta, quando for rompida, eu pretendo ter o meu cash em dólares, porque eu acho que aí sim nós vamos estar tendo uma baita indicação de que o dólar pode voltar a subir. Aí por aí nós vamos ter que acompanhar para ver o que vai estar acontecendo, né? Eu, de novo, acho que a indicação técnica mais importante é o bear trap. Isso é a indicação mais importante a ser considerada. Principalmente, isso será confirmado se nós tivermos aqui uma volta, né, em que o mercado faria um pivô e romperia esse nível. Aí, o topo de hoje, quer dizer, se ele for o topo do passado todo, né, dessa pequena altinha, a gente pode, por exemplo, amanhã ter um dia em que o mercado também rompe, mas fecha mais embaixo.
Aí outro dia ele também pode romper e fecha aqui, ou enfim. De qualquer maneira, qualquer acumulação que aconteça aqui e que não resulte na penetração do 1.750 para baixo, então uma acumulação acontecendo em cima do 1.750, quando o topo dessa acumulação for rompido, que é o que eu acho que deverá acontecer, quando o topo dessa acumulação for rompida, aí nós vamos ter a indicação de compra de dólar. Na minha opinião. Muito bem. Estou vendo aqui o comentário do Bento. É o do Bento agora, Júnior? Não, Fausto, antes tem uma dúvida do Noix ainda sobre as análises macro, que no médio prazo o Felipe falou nas últimas semanas que aparentemente era uma alta. E se em uma semana isso pode reverter. Que agora você comentou que o médio prazo pode estar de baixa. Não, na verdade eu falei que o médio prazo está indefinido, né? Mais para indefinido. Médio prazo está indefinido. Vejam, é importante a gente esclarecer que o que nós estamos fazendo aqui são previsões, né? Nós não estamos descrevendo o mercado. O médio prazo está numa tendência de alta, mas é uma tendência que eu estou achando que está sendo revertida. Então, porque uma coisa é você descrever o mercado. O que seria descrever o mercado, por exemplo? Seria assim, a gente pega aqui, vamos pegar o Ibovespa à vista, por exemplo, tá? Então nós temos que dizer, tendência de longo prazo é de alta, tendência de médio prazo, que seria aí menos que um ano, é indefinida, porque ele caiu e subiu, né? E tendência de curto prazo é uma tendência de alta. Agora, não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui na Quinta Técnica apresentando a vocês as nossas previsões. Quer dizer, a gente está dando efetivamente a nossa opinião, né? Eu acho que é isso que vocês querem ouvir. Pelo menos a experiência que eu tenho de todo o tempo que eu passei escrevendo comentários da revista Enfoque Gráfico. A revista Enfoque Gráfico nós fundamos em 1983 e ela durou até o Plano Collor, em 1990. Foram 7 anos que eu escrevia toda semana comentários nessa revista semanal e a gente tinha muito feedback desde aquela época. Eu sei que as pessoas querem que a gente fale para onde a gente acha que vai o mercado. Então é isso que nós fazemos aqui, tá? Então nesse sentido, Felipe semana passada estava achando que o médio prazo era para cima. Eu estou achando que o médio prazo é indefinido para baixo, tá? E vejam, isso é o que nós vamos ter no médio prazo. E o que nós vamos, que eu posso estar dizendo para vocês, eu acho que no médio prazo nós vamos subir, mas nós vamos ter uma pequena correção no curto prazo. Então, o curto prazo, nós seríamos baixistas no curto prazo e achamos que o mercado continuaria na sua tendência de médio prazo. Então, seríamos altistas no médio prazo. Então, de novo, nossa previsão achamos que no longo prazo o mercado vai cair, achamos que no médio prazo o mercado vai estar de indefinido, mas com viés de baixa, e achamos que é indefinido, mas com um pouco de viés de baixa. E achamos que o curto prazo, embora esses 2 dias de alta, nós achamos que o curto prazo... E o curto prazo para nós o que é? Na verdade, o curto prazo é aí, de hoje até a quinta-feira que vem, não é? Que nós vamos estar falando de novo com vocês, tá certo? Então, eu acho que nós vamos ter uma queda. E se tivermos uma queda, reforça a nossa ideia de que a tendência de médio prazo está virando para baixo, tá? Espero ter respondido a pergunta, Noix. Fausto, agora a gente sempre começa por Petro e Vale, antes de começar os ativos. Ok. Então vamos lá. Petrobras, eu já falei para vocês, já dei uma canja aí, né? Da análise, né? Da nossa análise, dizendo que eu acho que Petrobras está dando indicação aí, ou seja, na verdade eu falei que Petrobras, achava que Petrobras, deixa eu limpar a área aqui, para a gente não ficar influenciado
com o que está aí no gráfico. Estava dizendo a vocês que Petrobras estava cozinhando uma bandeira de baixa, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Então esse é o cenário, né? Essa é a situação. Aqui a tendência de alta a partir do presidente Lula. Subprime, topo, formação de topo, tendência de baixa definida, de médio prazo. Nós podemos dizer que a tendência de alta aqui está lateral. Então vamos às nossas previsões agora, né? Vou ser um pouco mais claro sobre o que nós estamos fazendo aqui com vocês. O mercado está nessa tendência de alta de médio prazo. E no curto prazo nós estamos em lateralidade. Eu acho que no curto prazo o mercado cai, no médio prazo o mercado cai, no longo prazo o mercado cai. Por quê? Porque eu acho que nós estamos cozinhando essa bandeirinha de baixa aqui. Tem um cara pitando aí. Nós estamos cozinhando essa bandeira de baixa aqui. Deixa eu ser um pouco mais claro aqui. Que é esse carinha aqui, ó. Está amadurecendo uma bandeira de baixa. Talvez o mercado possa subir um pouquinho mais, que eu não acredito, que ele já fechou esse gap aqui. E escapando dessa bandeira de baixa, ele escapa desse processo aqui, dessa retinha, que já tem 3 pontos. Então nós estamos com uma bandeira de baixa em cima dessa reta. Isso costuma acontecer. Isso é bastante indicativo de que essa retinha vai ser rompida. Isso está acontecendo também num contexto muito importante, muito próximo dessa pretensa reta de resistência. Pretensa porque ela, por enquanto, só tem 2 pontos. Isso aqui, embora esteja aparecendo claramente que vai ser um ponto da reta, não dá para ser considerado como ponto da reta ainda, porque esse topo ainda não foi definido, né? Por que não foi definido? Porque isso pode vir a ser, a gente pode vir a chamar isso aqui de uma acumulação de continuação, que é o que vai acontecer se o nível de 26, que é a resistência desses 2 últimos topinhos aqui, for rompido. Vamos dar um zoom nisso aqui. Então se os 25 e 80, 26 aí forem rompidos, então isso aqui terá sido um triângulo ascendente, triângulo simétrico, né? Alguma coisa do tipo. Ele pode muito bem ser um triângulo simétrico. Eu acho que não. Acho que isso aqui é uma bandeirinha de baixo, o mercado cai. E se o mercado cair, aí sim, agora sim, isso aqui foi topo, e aí essa reta passa a ser considerada como mais importante, porque ela passa a ter 1, 2 e 3 pontos, né? E a gente até vai botar mais um ponto aqui no currículo dela, porque esses 2 pontos aqui estão distantes, suficientemente distantes, então 1, 2, 3 meses distantes, para poderem sim ser considerados como 2 pontos distintos dessa reta. Então é isso por Petrobras. Agora nós estamos nessa acumulação aí, né? Se eu estou certo, Petrobras provavelmente, eu acho que tem chance de romper 23 aí nessa próxima semana. 23 é um suporte bastante importante. Vamos ficar de olho no 23. Veja de onde vem o 23, ó. Estou brincando de suporte, olhar à esquerda. O que quer dizer olhar à esquerda? Quer dizer olhar à esquerda. Quer dizer, dar zoom out no gráfico e ver o que a gente tem, né? Então tem fundo, tem esses topos aqui, tem esse topo aí, tem esse fundo aqui. Isso é por volta de 23. Se os preços romperem 23, pronto. Aí configura esse processo todo aqui como um topo. E mais, né, minha gente? Vejam só. Então, um monte de coisas começa a se encaixar, né? Porque daí a gente olha para esse processo de alta e fala, aham, A, B, C. E aí, se isso aqui foi uma A, B, C, então esse próximo aqui vai ser uma onda impulsiva para baixo que contará com 1, 2, 3, 4, 5. E as ondas 1, 3 e 5, que seriam as ondas impulsivas aqui para baixo, tem que ser mais ou menos dessa amplitude aqui, né? Que é mais ou menos aí a amplitude das pernas de Petrobras, né? Eu gosto muito de medir as pernas de uma tendência. Vou mostrar para vocês como é que eu faço.
Assim, ó, veja aqui essa perninha aqui, que é mais ou menos... E aí eu saio medindo perna. Ó, essa perna aqui mais ou menos, essa aqui, deixa eu ver aqui. Ó, essa perna de alta aqui foi... Ou se não, eu posso medir as pernas de baixa também. Eu pego um segmento desse e meço perna. Ó, tem uma perninha aqui, aqui tem uma perninha maior. E aí eu vejo se tem coincidência. Ó, essa perna aqui já achei duas iguais. Ó. Uma, duas. É análise técnica de padaria, né? 3. Eu posso falar de padaria porque, como eu sou português, não tem problema pejorativo. Então a gente passa a ter uma noção, assim, mais ou menos, qual é o tamanho das pernas que o mercado costuma colocar quando ele engata a primeira, a segunda, a terceira para cima ou para baixo. Né? Aqui a gente tem, olhando, aqui a gente tem, vamos trocar isso aqui para uma cor azul, a gente passa a ter mais condições de ver. Ó, estou vendo uma perninha aqui, bem clara. Aí eu venho aqui e meço essa outra perna, parecida. Essa outra aqui também, parecida. Essa aqui, igualzinha. Que vem a ser exatamente igual a essa perna de baixa aqui, né? Então, eventualmente, essa perna de baixa possa vir a ser, essa perna de alta, perdão, possa vir a ser igual às pernas de baixa que a gente pode esperar que aconteçam caso a nossa análise esteja correta. Então, a gente pode imaginar que uma onda impulsiva de baixa teria uma perna dessa, duas pernas dessa, 3 pernas dessa, alguma coisa desse tipo, traria os preços aí para R$8. se é que nós estamos certos, né? E logicamente, se esses R$18 aqui, que é o fundo de 2011, forem rompidos, aí esse processo todo aqui se confirma como uma formação de topo. E aí o buraco é mais embaixo, né? Bem mais embaixo, né? Aí a gente já passa a ter condições de traçar Fibonacci aqui de baixo. Aí você já começa a ver 50% de retração, você vai para 11. E o segundo número Fibonacci vai exatamente para 8, onde eu hipoteticamente projetei aí 3 pernas de baixa, né? Então, espero que vocês tenham gostado da minha análise das pernas, da minha medição de pernas. É muito legal. Façam isso. Entrem num gráfico e tentem, ou aquele ativo que você opera constantemente, tente pegar um gráfico de longo prazo e ver o tamanho da perna. Isso vocês não sabem como é útil. Porque vai que você toma uma posição e carrega aquela perninha com você, deixa lá no gráfico lá. Tudo visual, né, minha gente? Não tem nada aritmético, matemático. A análise técnica é um processo visual. Você tem que, com os olhinhos que Deus te deu, tentar, com o seu bom senso, pegar as suas ferramentas e saber fazer suas medições. Essa perna serve para quê? Porque se você está num movimento, e se você está com essa perninha que é mais ou menos a perna média, você joga lá no movimento e você vai ter uma noção para saber se você está próximo do fim do movimento ou você está ainda no meio do que poderá ser um movimento de alta ou de baixa, né? Bastante interessante. Eu uso muito isso. Muito bem, então isso é por Petrobras. Agora nós vamos para Vale. Posso, só para terminar Petrobras, tem uma pergunta que é se você confirma uma bandeira de baixa nos 60 minutos. É o Ricardo. Pergunta bem objetiva, curta e grossa. Se a gente confirma uma bandeira de baixa, é só clicar 60 aqui. A gente vai para o gráfico de 60 minutos. Eu já posso dizer que sim, porque aqueles dois, aquela bandeira informação que eu falei que deveria estar acontecendo no gráfico diário, eu sei que vai me mostrar muito mais barras aí, né, de 60 minutos, e eles vão estar me mostrando exatamente isso aí, sim, é o que eu acho que está acontecendo, com certeza. Uma bandeira de baixa. Esse cara aqui, esse aqui, e está aqui o mastro, né,
vou lembrar para vocês, eu acho que a descrição que nossa didática que nós damos para a bandeira de baixa é muito interessante. A bandeira é um processo de realização de lucro. Que lucro? O mastro. Pessoas que estavam vendidas, estala-se o dedo e elas passam a ter o mastro de lucro no papel. Eventualmente, elas resolvem realizar esse lucro. Como se sabe, ou para quem não sabe, a gente pode assumir posições de venda na bolsa. A gente vende, alugação e entrega. E espera comprar mais barato para devolver a ação. Então, você terá vendido a um preço mais alto e comprado a um preço mais barato. Isso se reflete num lucro. Existem operações assim. Então, pessoas vendem Petrobras aqui e tem lucro à medida que o preço cai. Essas pessoas, muitas delas tendem a realizar esse lucro. Então, e isso causa uma pressão artificial de compra, que resulta na bandeira, que é um processo em que o mercado deriva no sentido contrário ao do mastro. Então, você tem o mastro e na bandeira de baixo o mercado está derivando para cima, formando a bandeira. Isso é um processo artificial, é uma pressão artificial de compra, que é oriunda de gente que está comprando, não porque acha que vai subir necessariamente, mas só porque quer realizar lucro. Não é? Isso se repete e vai se repetir para o resto da vida enquanto houver mercado, porque essa é uma tendência natural das pessoas. Muitas pessoas, daquelas que operam no mercado e que por sinal são feitas de carne e osso, e têm as mesmas ambições, querem comprar os mesmos brinquedinhos, todo mundo igual, né? Sofrem as mesmas pressões psicológicas, estão envoltos na mesma sociedade. Então essas pessoas têm reações psicológicas muito parecidas, né? Então elas acabam resolvendo realizar seu lucro muitas vezes no mesmo instante. E o instante é muito simples, né? Imaginemos, por exemplo, uma bandeira de alta. O mercado sobe rapidamente, as pessoas ficam muito contentes, né? Aquelas que estão compradas com a alta, elas ficam muito contentes, mas também tem medo de perder o que eles conquistaram no papel. Para tirar do papel e botar no bolso, ou tirar da bolsa e botar no bolso, tem que vender aquilo que você havia comprado aqui embaixo. Então, essas pessoas ficam lá com seus trabucos engatilhados. Quando o mercado dá a primeira titubeada e começa a querer cair, essas pessoas já apertam o gatilho e saem realizando lucro. Esse processo de realização de lucro se sobrepõe sobre a pressão de compra principal. E os preços derivam, no caso da bandeira de alta, eles derivam no sentido contrário ao da tendência. Né? Sim, bandeira de baixa em Petrobras 60 minutos. É o que eu acho que está acontecendo. Se os preços agora vierem acima de 24,50, eu acho que essa análise estaria anulada e os preços estariam subindo para novo teste do topo que foi deixado no dia 2 a 25,30. E o rompimento dos 23,60 para baixo confirmaria essa nossa análise de bandeira de baixa. Noex, muito obrigado pela pergunta. Que eu mostrei aqui, se romper esse nível aqui, vai para o topo, e se romper aqui embaixo, confirma a nossa análise. E aí, o que costuma acontecer é que a gente vai ter um outro mastro para baixo e os preços estariam caindo para 22,70, 22,80. Vamos falar de Vale agora. Oi, Júnior. Só para lembrar que temos 10 perguntas, tá, Fausto? Ok, 10 perguntas, tempo curto. Vamos lá. Vale. Vale está nesse processo aqui, eu estou mostrando Vale 5 para vocês. Esse aqui é o gráfico 60 minutos, voltei para o gráfico diário. Eu acho que falei na semana passada que o fato de nós termos deixado esse topo aqui coloca essa acumulação com muito mais cara. Isso aqui está errado, não tem que estar aqui, foi uma análise que nós fizemos anteriormente. Então, o fato de nós termos tido esse topo aqui coloca isso aqui com muito mais cara de um processo de continuação para esse movimento de baixa aqui. Então eu acho que nós estamos caminhando para isso aqui em Vale. Inicialmente com o teste desse fundo, importantíssimo fundo aqui a R$35, tá? Mas no médio prazo eu acho que nós vamos ter outro processo de baixa desse aqui, os preços caem para 30. Bem, no curto e no médio prazo nós
como se sabe, nós somos baixistas, achamos que nós vamos chamar isso aqui de um grande topo duplo e Vale vai cair muito. Muito bem. No curto prazo, eu acho que Vale está muito parecido com Petrobras. Ó, nós estamos vendo uma bandeirinha de baixa aqui. E se alguém me perguntar se nós temos uma bandeira de baixa nos 60 minutos, sim, nós temos igualzinho a Petrobras. Não, acho que eu me antecipei a isso. Aqui não está tão com cara de bandeira de baixa, né? Mas eu acho que ele pode vir a ficar com cara de bandeira de baixa. Vamos dar uma espiada mais. Em vez de bandeira de baixa, eventualmente nós vamos chamar isso de retângulo, ou sei lá, alguma coisa aqui. Lembrem disso, minha gente. Olha, de uma maneira geral, quando você tem um processo assim, depois você fica nheque para o lado, é outro desses para baixo. Isso aí é muito claro, por causa desse processo de bandeira que eu falei, né? Analogamente, se você tiver o mercado sobe e depois fica nheco, andando de lado aí, você pode esperar naturalmente que a gente tenha um outro desses para cima, tá? E é exatamente isso que eu acho que nós estamos visualizando aí em Vale e Petrobras. Está aqui o processo de baixa e está aqui o processo de vai não vai, fez que vai não foi. Quem que está com força aqui, ó? Ó a patada que o urso deu no comprado. Aqui eu estou mostrando o gráfico de 60 minutos. Né? Vamos voltar para o gráfico diário, que é a nossa base de análise. Né? Vejam a patada que o urso deu, confirmando essa bandeira de baixa aqui. Deu essa patada. E agora nheco. Isso aqui não é realização, isso aqui não é reversão, não. Isso aqui é realização de lucro. Que lucro? Esse lucro aqui. É isso que eu acho que está acontecendo. Eu acho que está se formando. O mercado vai cozinhar uma bandeira de baixa aqui e vai voltar e vai cair para 37, testar esse importantíssimo fundo a 37. Somente um fechamento acima de 42 é o que eu acho que poderia estar anulando essa nossa análise, e aí projetaria novo teste do topo a 44. Júnior? A pergunta agora é do Bento. Ativo GTDP4B. É GTD Participações. GTDP4B. GTD Participações. Botão direito, navegação integrada, relatório CVM, informações da empresa. Aqui no Terminal Enfoque, me dá que informações da empresa não pegaram ainda. Comeram barriga aí no Enfoque, não pegaram. Hein, Juninho? Eu já verifiquei, Fausto, aparentemente é uma empresa do grupo do Melon. Sei. Olha, mas eu vou corrigir. Pouca liquidez nessa empresa, né? Vocês vejam esses buracos todos aqui. Mas eu acho que dá para a gente visualizar direitinho aqui um processo de acumulação lateral. E esse processo de acumulação lateral, quer dizer, o que dá para dizer é o seguinte: antes desse processo de acumulação lateral, nós tivemos essa queda. Nheque. Eu acho que nós vamos ter mais um desses aqui para baixo. No curto prazo, o mercado está testando o 0,30, testou uma vez, não foi, não conseguiu romper o 0,30, que é a parte de cima dessa acumulação. Vamos ver se dá para a gente ter alguma. E hoje fechou na máxima do dia, aí, a 0,30. Então vai ficar de olho. Se esse nível for rompido, talvez a gente possa ter aí, pelo menos o teste aí dessa próxima resistência a 0,34. É difícil pensar numa posição, né, num posicionamento. A ação está muito barata, né, é difícil vender uma ação muito barata, porque saiu qualquer coisinha, ele pode dar uma alta muito grande. Então, acho que é uma boa ação para a gente manter distância dela. Mas eu, no médio e longo prazo, sou mais baixista do que altista. Júnior? Oix, Embraer e MBR3. Embraer. Para onde vai romper essa acumulação aqui
que acontece desde 2000, há 12 anos, Embraer veio lá de baixo, né? Será que isso aqui vai ser um processo de reversão? É o que eu acho que vai acontecer. Mas, enquanto isso, o que nós temos aqui em Embraer? Está muito próximo lá, está próximo desse nível de resistência importante. Eu acho que temos que ficar de olho nessa reta. Essa reta é importante. Temos aqui vários pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E não vejo compra. Acho que não vejo compra porque você está muito próximo de um objetivo, né? O objetivo não dá para você projetar acima de 14. Então eu acho que não dá trade. Agora, se nós tivermos o rompimento da reta, aí eu acho que dá para você pensar num trade de baixa, vendendo por aqui e com stop logo acima dessa retinha aqui, ó, acima do topo que for formado aí nesses dias agora. Definido aí no curto, médio e longo prazo. Mas um detalhezinho só aqui, né? Vejam que esse candle de hoje, embora a gente tenha aberto esse gap, abriu o gap, mas foi meia boca, né? E o mercado deixou esse rabinho bem grandinho aqui, um corpo real pequeno, meio, não sei se não é fogo de palha essa alta aí não. Aliás, eu acho que é, né? Como já disse para vocês no Bovespa, isso aqui entra no embrulho. Júnior. Pergunta do Sonic Eletropaulo, ELPL4. Vamos lá, Eletropaulo. Essas elétricas que não param de subir. Vou me permitir mostrar aqui o índice das elétricas, que está cá embaixo. Índice de energia elétrica. Já mostramos também a semana passada. O que dá para a gente fazer aqui, ó? Isso. Uma perna de alta nesse processo impulsivo. Duas pernas de alta. Duas pernas, uma diferente da outra. E essa perna aqui já está quase do tamanho dessa primeira perna. Menor do que essa terceira perna, né? Onda 3. Aqui nós estaremos vendo onda 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui está muito claro. Então, acho que estamos aí, talvez, com possibilidade de ter, pelo menos, uma correção mais acentuada em direção a essa reta suporte. O mercado parece ter sentido essa resistência a 35 mil, que foi tocada hoje, chegou lá, fechou próximo da mínima do dia, mas é o que dá para a gente falar, né? Quem está com compra nisso, eu sugiro apertar stop. Nós, como se sabe, temos uma metodologia, temos um processo para melhorar stops, e esse processo implica em colocar o stop no gráfico intraday de 15 minutos, e usar o segundo evento técnico. Aqui, vamos ver quais eventos técnicos nós temos aqui. Ó. Nós temos essa reta aqui, e temos essa outra retinha aqui. Sugestão para colocar stop, para quem está comprado, abaixo de 34.200 no índice de energia elétrica. Mas vamos voltar agora para Eletropaulo. Eletropaulo, né, Júnior? Exato. Pergunta do Rodolfo. ELPL4. No gráfico de 15 minutos, quem está comprado em Eletropaulo, aí a gente aqui pode traçar essa reta. Eu colocaria o stop abaixo. Ixi, Maria.
eu colocaria abaixo do fundo de hoje, que está a 37,50. Próxima pergunta é FIBR3 Fibria do Edúrio. Vamos lá, Fibria. Então, minha gente, olhando esse gráfico, Fibria me parece estar querendo entrar numa tendência de baixa de longo prazo, está querendo buscar esse fundo aqui do subprime. E por quê? Por causa daquele princípio simples, né? Nós aqui tivemos esse processo de baixa e agora nheco aqui, tá? Uma lateralização. Essa lateralização, eu acho que nós vamos chamá-la mais para frente de ou triângulo descendente ou triângulos, sei lá, acho que provavelmente triângulo descendente mesmo, tá? E no processo dessa acumulação, aí agora a gente vê que, ó, essa reta foi rompida, mas hoje os preços fecharam, na máxima do dia, mas abriram com um baita de um gap para baixo, né? Um dia que o Bovespa abre com gap para cima, Fibria abre com gap para baixo. Hoje, dia 8 de março, Fibria abriu com gap de nada mais, nada menos do que 4,7% de baixa e só subiu o pregão inteiro, mas acabou fechando ainda com em torno de por volta de 0,5% de baixa. Acho que isso talvez seja só um pullback para essa retinha aqui. Acho que, mas a gente está dentro dessa acumulação aqui e não dá para a gente ter aí ideia do que vai acontecer aí no curto prazo. Mas se nós tivermos uma reversão para baixo dessa reta aqui, eu acho que os preços aí caminham para testar os 12,80, tá? Vamos ver o intraday aqui. Estou achando que o mercado é de baixa, essa reta foi rompida. De repente, se a gente conseguir ter uma retinha aqui, alguma coisa, e se os preços chegarem aqui próximo dessa reta e tiverem uma reversão, eu acho que a gente pode ter uma indicação de venda. Tá? Então, Fibria, nós estamos baixistas no médio prazo, longo prazo e curto prazo indefinido. Júnior? Próxima é Luiz R. Hipermarcas. HYP3. Hipermarcas teve uma tendência de baixa. Essa tendência foi revertida. Agora resta saber se essa primeira perna, se essa perna de alta é o início de uma tendência de alta de longo prazo, ou se é apenas a correção desse processo de baixa que retomaria, né? Para isso a gente vai medir aqui e ver que os preços, depois de terem rompido essa reta, eles corrigiram primeiro um pouquinho acima do primeiro número Fibonacci. Então, teoricamente, se nós estamos vendo uma tendência de baixa de longo prazo, eles já teriam cumprido aí, pago a sua prenda para voltarem a cair. E analisando no curto, no médio prazo, o que nós temos aqui? Eu acho que a gente pode pensar nisso aqui, ó. Porque nós temos um canalzinho de alta aqui e isso aqui me parece vai ser chamado no futuro de uma bandeira de baixa. Não está assim muito clara, mas de novo, eu acho que nós vimos um processo de baixa e estamos vendo uma lateralização aqui. Se esse topo a 12,20 for rompido, 12,20, 12,30 for rompido, os preços testam novamente o topo principal. E vamos ficar de olho nessa próxima semana para ver se essa bandeira é confirmada, né?
Um fechamento abaixo de 11,20, eu acho que vai nos dar, por exemplo, se a gente amanhã tiver algo desse tipo aqui, ó, pá, para baixo, né? Fechamento aqui na mínima do dia, pronto, acho que a gente está tendo uma boa indicação para colocar uma ordem de venda aqui com stop logo acima e objetivo aqui embaixo a 7,60, tem trade aí sim, tá? Muito bem, Júnior. Próxima pergunta do angolano Gafisa, GFSA3. Gafisa. Setor imobiliário está para dizer ao que veio, hein? Vamos ver aqui o índice do setor imobiliário. Elétrica imobiliário, imóvel, depois eu volto para a Gafisa. Então, o setor imobiliário, né, a gente rompeu essa resistência aqui, que é importante. Ele estava testando essa resistência e rompeu. Agora, o ponto é que ele rompe essa resistência, mas chegou numa próxima resistência agora, que é esses 980. E se passa o 980, ele chega na próxima resistência, que é 1000. Então, sem condições de compra, pensando em termos do índice, né? Mas vamos voltar para a Gafisa. E sim, Gafisa está com toda a pinta de que acabou de sair, ou está saindo, está escapando de uma bandeira de alta. Então, eu acho que essa bandeira projeta esse mastro aqui para cima, a partir daqui, e nós devemos estar indo testar 6,50, 6,70 em Gafisa. Acho que isso é o que dá para a gente falar. Os preços caíram, subiram, caíram. A gente pode pensar também em traçar esse Fibonacci aqui e nota, e aí a gente constata que o Fibonacci vai exatamente lá para 6,70, que é a projeção que nós fizemos aí do mastro da bandeira para cima, né? É para lá que eu acho que está indo Gafisa. Talvez dê trade, não vai dar trade de 4-1, mas dá trade 3-1, possibilidade de lucro 3 para possibilidade de prejuízo 1. Muita gente opera com 3-1. Nós aqui na Constop operamos com apenas a relação fator lucro-prejuízo 4-1. Mas tem gente que opera 3-1, poderia pensar num trade aí. Sim. Então, altistas para o curto prazo e indefinido para o médio e longo prazo. Júnior. Paulo Clabin, KLBN4. Ok, Clabin rompeu essa área de acumulação de muito tempo, isso é um fator bastante altista, e isso nos dá condições de projetar essa amplitude para cima a partir do rompimento, que nos leva a uma possibilidade de alta ainda bem grande. A R$17, nós estamos aí com R$9, e ela aparentemente está escapando de uma bandeira de alta. Eu acho que temos trade aqui em Clabin, temos possibilidade de, caso se confirme isso, né, porque hoje na verdade os preços não confirmaram, mas se a gente evoluir para um processo mais claro de uma bandeira, e aí a gente tiver esse nível rompido, a gente pode colocar uma compra aí no rompimento dessa eventual futura bandeira, com o objetivo lá em 17. O objetivo em 17 você vai ter uma possibilidade de um trade com 5, 6 a 1 no fator lucro-prejuízo, né? Possibilidade de ganho 5, 6 vezes maior do que a possibilidade de prejuízo. Então acho que é uma boa ação para ficar de olho numa compra. Se por outro lado nós tivermos rompimento, vamos ver qual é o nível crítico aqui. O nível crítico seria 7,50, né? Se o mercado vier abaixo de 7,50, ele volta para testar a reta aqui, que está passando por volta de R$6.
Temos uma reta importante, vem desde 98 essa reta, um fundo lá em 98. Então, talvez essa reta pudesse ser um pouco acertada para passar próximo desses pontos aqui, 1, 2, 3, essa reta. De qualquer maneira, uma reta importante. E acho que tem boa chance do mercado ir lá a 17. Fausto, mas você acha que o mercado cai e Klabin sobe? Minha gente, aprendi a respeitar os gráficos. N fatores podem fazer a bolsa cair, 1, 2, 3, diversas ações estarem subindo com o Bovespa caindo e muito. Tá? Então não temos o menor problema de projetar alta, embora a nossa projeção de Bovespa seja de baixa. Felipe, Júnior? Robson de Curitiba. Oi, Robson. ALL 3. ALL logística. Isso devia subir pra caramba, porque, bom, não sei, né? Porque o que precisa, na verdade, é investimento demais aqui pro Brasil, né? Olha, é difícil, porque será que isso aqui, essa queda foi... Será que essa queda foi um pullback para essa reta de resistência? Ou será que a reta de resistência, se a gente passar a Fibonacci, a gente vê que ele já cumpriu primeiro número, foi até 50, quase 50% de retração, né? Então, a rigor, você pode desprezar essa reta, porque aqui ele já cumpriu o objetivo dele. Agora, olhando aqui no curto médio prazo, o que nós temos é uma pequena retinha aqui, ou essa reta aqui, que se partiu, né? Esse imbróglio aqui, a gente vê que, dá um zoom para mostrar a vocês, a gente vê que esse imbróglio aqui, isso é uma acumulação que foi se esticando para cima, assim, né? Tivemos uma reversão muito clara aqui, de maneira, e tivemos agora a confirmação do rompimento dos 10, fechamento, hoje o mercado fechou a 9,72, aí a ALL. Então acho que esses preços caminham para teste dos 8. Temos trade aí, dá para se pensar em trade de venda, principalmente se o mercado evoluir para deixar mais claro algum tipo de acumulação aqui. Se a gente tiver uma reversão desse tipo assim, aí é venda por aqui, stop em cima da acumulação, objetivo aqui embaixo, né? Temos esse segmento aqui de potencial de lucro e esse segmento de potencial de prejuízo. Como vocês veem, um trade bastante interessante. Então, baixistas no curto, médio e longo prazo em ALL. Júnior, estamos indo para a última pergunta. Última pergunta. Júnior. Passamos aí um pouco do tempo, né? Isso. Desculpa até. Kingyo Semig. Última pergunta. Semig. Semig 4. Ei, que alegria que essas elétricas deram para muita gente, hein? Muita gente que eventualmente estava esperando receber só dividendos, recebeu dividendos e uma valorização espetacular nas suas ações. Parabéns aos que apostaram nas elétricas. Se deram muito bem. Bem, vejam o que dá para a gente ver aqui, ó. Uma perna, que foi essa aqui, ó. Tentar mostrar claramente aqui o que eu consigo enxergar. Outra perna e outra perna. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos tomar cuidado porque isso aqui essa farra pode estar acabando, hein? Nós tínhamos uma projeção também que seria a amplitude dessa acumulação aqui. Projetei aqui, mas acho que foi um pouco otimista demais. Acho que daria para projetar, ó. Vamos dar um zoom, né? Para a gente visualizar isso melhor. E vamos projetar
fazer mais para... acho que dá pra gente projetar isso aqui para cima. Seria um triângulo ascendente. Também estaria próximo, tá? Ao que seria o objetivo, ou se é que não chegou lá. Então, acho que para quem está comprado, no mínimo, vamos pôr uma reta aqui, ó, uma reta suporte, e vamos ficar de olho nessa reta e vamos talvez usar essa reta para colocar o stop, né? Eu acho que uma boa ideia a se fazer seria colocar o stop abaixo dessa reta. Colocar o stop abaixo dessa reta implicaria em colocar o stop abaixo do fundo do dia 22 de fevereiro, que define aqui um nível, né, dessa pequena acumulaçãozinha aqui, o nível de suporte dessa pequena acumulaçãozinha, e também, se o mercado cair, ele vindo abaixo desse nível, ele estaria vindo abaixo dessa retinha. Então, um stop bem colocado seria 37,98 para quem está comprado. Para quem está vendido, fique de olho num clímax de alta. Se nós tivermos um clímax de alta, e um clímax de alta significa alguns candles aí bem providos, vamos chamar assim, um negócio assim, por exemplo, uma esticada boa de alta, e daí uma reversão. Aí esse é o dia da venda. Não, aí a gente pensa em vender aqui no fechamento desse dia, com stop lá em cima, e a gente pode imaginar que nós teremos pelo menos uma correção de Fibonacci, se acontecer isso, por exemplo. Estou falando hipoteticamente, logicamente. Então você provavelmente tem possibilidades de trade, né? Mas eu só entraria vendido se nós tivermos um clímax com reversão. Ou, eventualmente, temos que esperar o mercado começar a cair e nos presentear com uma bandeira de baixa. Aí, se tiver uma bandeirinha dessa aqui, a gente vende no rompimento da bandeira com stop acima da bandeira, e provavelmente a gente tem um objetivo aí que permita o trade. Então é isso por hoje, minha gente. Eu, com muita satisfação, estou indo agora prestigiar um amigo meu, que é o Ricardo Diniz. Ele está encerrando uma brilhante carreira de 15 anos como presidente da Reuters das Américas, e eu tenho muito orgulho de ser amigo dele. E hoje a Reuters está oferecendo um jantar em sua homenagem, eu vou estar prestigiando. E estou a caminho. É isso aí. Um ótimo final de semana para vocês. Nos vemos na próxima quinta-feira. Muito obrigado pela sua atenção. Só complementando, Fausto. Pois não, Júnior. Boa noite também, que semana que vem começa 17h15 a Quinta Técnica. 5h15 semana que vem. Esperamos vocês. Um abraço, tchau.